Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Pedrinho, presidente do clube, resolveu falar e trouxe uma série de debates importantes. Primeiro, contando sobre as condições financeiras do clube, abre aspas para o Pedrinho. A SAF está quebrada e tem gente preocupada com o aporte. Eu já sabia que isso aconteceria, por isso entrei com a liminar. A dívida com o Payet, por exemplo, é de março. Não fui eu quem fiz, mas estou conversando para solucionar o mais rápido possível. A gente, inclusive, já está estruturando há muito tempo uma operação financeira para honrar todos os compromissos e dar estabilidade. Estamos honrando com os salários em dia, pagamos as luvas atrasadas e vamos continuar fazendo assim até o fim do ano. O que eu estou levando para o clube é estabilidade financeira e de gestão. Não estamos tendo resultado esportivo por enquanto e esperamos que isso mude. Fecha aspas. Pedrinho também foi perguntado a respeito de Felipe Coutinho, que é a grande notícia para o torcedor cruzmaltino. A frase foi, abre aspas, é lógico que o Coutinho vai ser cobiçado por outros clubes, mas ele quer muito ver jogar no Vasco. O Vasco é a primeira, a segunda e a terceira opções do Coutinho. Já fizemos proposta. Ele está abrindo mão de muita coisa para ver, assim como eu estou fazendo um esforço grande, absurdo. O bom é que todas as partes querem muito. Vou fazer de tudo para que o Coutinho venha para o Vasco. Só para completar, outra informação super importante do Cruzmaltino, nessa terça-feira foi aprovado o potencial construtivo de São Januário, era a última etapa para que o estádio pudesse passar pela reforma, já existe um acordo com o José Roberto Lamáquia para a aquisição dos naming rights, agora é questão de tempo para que as obras comecem e o Vasco tenha um estádio novo e muito mais moderno, muito mais capaz de receber com conforto o público, além de ser sede de outros eventos como shows. Dia histórico nesta terça-feira, com a aprovação do potencial construtivo, que agora vai para a sanção do prefeito vascaíno Eduardo Paes. Aliás, aqui eu parabenizo, porque realmente foi incansável na luta, passando por diversas administrações do Vasco, e ele, incansável, não arredou o pé e garantiu que faria de tudo para que o Vasco tivesse um estádio reformado à sua altura. Prefeito Eduardo Paes, que foi do início ao fim, agora vai apenas assinar o potencial construtivo, né? Ratificar o que foi, por unanimidade, aprovado pelos vereadores 45-0. Aliás, o Vasco merece, né? Um estádio do seu tamanho para o seu torcedor. Puxa, mas 48 mil é pouco, às vezes tinha que ser 50, 70, 100. Gente, é questão de viabilidade, o que o local oferece. Então, a sanção agora do prefeito é o último capítulo para que o Vasco possa ir a campo e ratificar as negociações que já tinham sido iniciadas, né? Para que pudesse ter o potencial construtivo já negociado com as empresas. Foram 84 emendas, 18 não foram aceitas, 66 ao projeto original, que vai ser assinado pelo arquiteto urbanista Sérgio Dias, né? A reforma começa logo depois do Campeonato Brasileiro e claro que algumas perguntas ficam ainda na cabeça do torcedor. Onde é que o Vasco vai jogar durante esse período? 2 anos e meio pelo menos de reforma. O Vasco vai jogar em qual estádio? Vai viajar muito, vai ser um time mais itinerante, vai jogar aqui no Rio de Janeiro, vai para Volta Redonda, para Macaé, Ilha do Governador, enfim. Onde é que o Vasco vai jogar? Campo do América? Não sei. Vai fazer uma parceria com o Botafogo? São perguntas que somente o presidente Pedrinho e o seu time de dirigentes pode responder. Ontem, também a viagem da delegação para Caxias do Sul, a confirmação das ausências do Payet, do Praxedes e do Rojas. Rojas segue ainda fazendo todo o trâmite, né, o protocolo da concussão cerebral. O Praxedes e o Payet machucados. Ontem o presidente confirmou a informação que trouxemos no Café Vascaíno de ontem também, quando falei que o Vasco deve luvas ao Payet e também à SAF do Vasco e aos empresários dele. Né? Então esses valores estão incomodando o Dimitri Payet. E ratifico, né, a minha opinião aqui. Os dois têm que jogar juntos. Coutinho, que está vindo, e Payet. Não pode, vem o Coutinho e libera o Payet. De jeito nenhum. Isso seria a maior burrice que o Vasco poderia fazer. Durante a coletiva também, o presidente Pedrinho informou que vai ter um CEO provisório. Esse foi o termo que ele usou, né? Um CEO provisório, porque até agora nenhum grande CEO aceitou ser CEO da SAF do Vasco, que ele disse ontem que está quebrada. SAF essa que o Vasco é sócio.
né? O presidente Pedrinho se mostrou muito incomodado com as críticas. Aqui o canal vai continuar fazendo, críticas e elogios vão fazer parte da administração. Quando ele sai da TV Globo e se transforma em presidente do Vasco, ele tem que estar pronto para isso, né? Se a crítica não foi legal, se ele não gostou, ele pode discordar, a gente conversa numa boa. Agora, se há alguma coisa leviana, que ele mostre. Então, faz parte do cargo, o elogio e a crítica. Na bola, como gosta muito de brincar o presidente e ex-jogador Pedro Paulo, né, presidente do Vasco, e Pedrinho, né, como ele era conhecido no futebol. Bom, ontem saiu uma notícia e disseram que atribuíram a mim, eu não dei essa notícia, tá? Falo das negociações de Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira, que estão muito bem encaminhadas, mas jamais disse que além desse, o Vasco vai trazer, além do Coutinho, o Vasco vai trazer 7 reforços. Não fui eu que falei isso. O perfil que deu essa informação foi na torcida vascaína. Então não tem nada a ver comigo, tá? Não bota na minha conta o que não é meu, não. O que é meu eu assumo. O que não é, bota na conta de quem é. Aliás, eu dou crédito. Já vi canais aqui até grandes não darem crédito, mas isso é de um mau caratismo sem tamanho. Mas enfim, quando eu não tenho informação, falei, foi o fulano que deu essa informação e eu falo. Time para hoje. João Vitor está de volta na lateral direita, vai ser o titular. Vai na zaga, vai barrar o Maicon. Vai jogar ele e Maicon, barra o Léo. Joga os 3 zagueiros. Melhor formação não seria um 4-4-2? 2 zagueiros, 2 volantes. Zé Gabriel e Matheus Carvalho. Esforça um terceiro volante barra meia e o JP. Na frente, Adson e Cleiton, que o Verrete está suspenso. Seria uma formação. Por que não, professor Álvaro Pacheco? Bota na direita, Paulo Henrique, Maicon e Léo, João Vitor e Léo, João Vitor e Maicon, Piton na esquerda voltando. Galdames viajou, mas não está 100%. Vale a pena arriscar? Sábado tem um jogo importante com o São Paulo. São opções que ele tem para montar o time do Vasco. Bom, só para fechar, o Álvaro Pacheco está tentando encontrar a melhor formação, só que a partir de agora ele vai ter pouquíssimo tempo para poder organizar o time. Joga hoje com Juventude, sábado tem o São Paulo, depois Bahia, quarta-feira, sábado Botafogo, esse jogo deve ir para Brasília, e vai ficar quarta, domingo, quarta, sábado, e vai ficar com pouquíssimo tempo para treinar. E agora? Não dá para dar desculpa? Tem que começar a resolver. E aí? Como é que vai fazer? Não tem. É jogar, escolher as melhores peças e ir com elas. Porque Dimitri Payet dificilmente volta no sábado. Aliás, acho que nem contra o Bahia, porque com quem conversei, diz que a lesão foi grave e ele deve ficar ainda um tempo afastado da equipe. Precisa para ontem, do Payet em campo. É muita qualidade que o Vasco não pode abrir mão. Guilherme Medel se apresentou ao Boca Juniors e falou que trocou o Vasco pelo Boca porque não estava jogando, ele está acostumado a jogar. Ok, fato. Insatisfeito, segue o rumo e vai embora. CBF antecipou o jogo com o Internacional, seria numa segunda-feira, antecipou para domingo, lá no mês de julho, né? Para ajustar a tabela do Campeonato Brasileiro. Torcedor, no vídeo de hoje eu vou colocar o que disse o Pedrinho, porque são pontos importantíssimos, para que você possa entender quando é que as obras em São Januário irão começar e aonde é que o Vasco vai jogar enquanto São Januário estiver interditado. O Pedrinho vai falar nesse vídeo sobre isso. A relação do Pedrinho com o Payet. Ele fala também, a proposta está entregue na mão do Felipe Coutinho. Ajustes serão feitos? O Pedrinho vai falar. E vai dizer também que o Vasco tem uma saúde financeira somente até o final do ano. E o porquê que a SAF está quebrada? Já há algum tempo. O Vasco, a princípio, joga hoje contra o Juventude. Por que a princípio? Alerta amarelo em Caxias do Sul por conta do clima. Jogo pode ser adiado? Pode. Em tendo o jogo, o Vasco entra em campo com qual time? Vamos falar sobre isso também? Bom, ontem os vereadores aprovaram a reforma de São Januário, faltando apenas um pequeno detalhe, que é a assinatura do prefeito vascaíno Eduardo Paes, que trabalhou bastante também, ajudou muito para que houvesse uma agilidade. Não vou enrolar, não vamos perder tempo, vamos colocar trechos importantes do que disse o Pedrinho.
Primeiro, sobre a reforma de São Januário, quando é que o estádio estará interditado? Que a possibilidade, como você perguntou, é que inicie as obras em dezembro, é isso que a gente deseja, pós-Campeonato Brasileiro. A venda do potencial construtivo está muito bem encaminhada, então tudo indica que a gente realmente inicie no término do Campeonato Brasileiro, ou final de dezembro ou início de janeiro. Bom, é importante então que o torcedor apoie o Vasco na reta final de Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, porque este São Januário raiz, este São Januário que o torcedor do Vasco se acostumou a ver, ele vai terminar. É o último ano dele. Teremos um estádio mais moderno, mais atrativo, mais confortável e São Januário raiz vai ficar para a história. E aonde é que o Vasco vai jogar enquanto São Januário estiver interditado? Fala, Pedrinho. Tem algumas possibilidades, que é a própria parceria com o Botafogo, alguns jogos no Maracanã, a Portuguesa da Ilha e alguns jogos em cidades que o Vasco tem um potencial muito grande de torcedor e de estrutura. Então a gente vai organizar isso de uma forma bem equilibrada, com mais calma, sem interferir, principalmente, eu sempre falo isso, na questão esportiva, né? De repente você vem num jogo do Nordeste que é desgastante, aí você tem que jogar em casa, aí você faz para esse jogo fora de novo, pela questão da logística. Isso tudo tem que ser pensado, mas a gente agora vai ter tempo para construir. Essa questão de jogar longe de casa, longe do estado do Rio, ela é muito complicada. Além de gerar um custo para o clube com as viagens, também gera um desconforto para o atleta, que está acostumado, quando joga em casa, a levar a família para o jogo. Após a partida, entra no carro com os familiares, vai direto para casa. Jogando longe, não acontece dessa maneira. Ele é obrigado a esperar todos os jogadores saírem do vestiário, o banho de todos, para que todos possam entrar em um ônibus, e aí esse ônibus vai para o aeroporto ou não, ou vai para o hotel, para retornar para casa somente no dia seguinte. Mesmo o jogo sendo em Volta Redonda, o atleta também não termina o jogo, toma banho e se junta aos familiares, né? Ele tem que pegar o ônibus para ir para São Januário, lá está o carro, para assim retornar para casa. É um desconforto. 2, 3 jogos assim até vai, mas uma temporada inteira causa-se um desgaste completamente desnecessário. Pedrinho, fala agora sobre a saúde financeira do Vasco e revela que a SAF está quebrada, há muito tempo. A SAF está quebrada. A SAF está quebrada. Então tem gente preocupada com o aporte, a SAF está quebrada. E eu já sabia que isso ia acontecer muito antes, por isso que nós tivemos que fazer intervenção com a liminar. Isso é um ponto. As luvas estão atrasadas desde o ano passado. Desde o ano passado. A SAF foi criada justamente para ela dar estabilidade através de uma empresa que seja saudável financeiramente e que passe saúde financeira para o clube. E isso não aconteceu. Então tem gente preocupada com o aporte, é muito além disso. Só que, como o movimento foi muito identificado de uma forma muito antecipada, a gente já está estruturando, já há muito tempo, uma operação financeira para honrar todos os compromissos e dar estabilidade. E é isso que eu estou fazendo. Então, já identificado o problema da SAF, nós estamos honrando com os salários em dia, nós pagamos luvas atrasadas e vamos continuar fazendo isso até o final do ano. Então o que eu estou levando para o clube é estabilidade financeira e de gestão. Hoje a gente está com uma estabilidade, o mercado pode estar seguro. O mercado, eu estou avisando para o mercado lá de fora, ele pode estar seguro que nós temos uma estabilidade. Estou preocupado. O Pedrinho já não é a primeira vez que fala que o Vasco tem dinheiro, a engenharia, até o final do ano. Para o próximo ano, a gente não sabe o que pode vir a acontecer. É claro que ele está trabalhando, está esperando que a SAF seja vendida pela 777, comprada por outra empresa, ou a 777 vai embora e a outra empresa compre direto do Vasco, enfim. Mas é uma preocupação para o próximo ano. Segundo o Pedrinho, até o final deste ano, ele tem uma engenharia financeira que está inclusa aí
a chegada do Felipe Coutinho. E o Pedrinho fala agora sobre o Felipe Coutinho e o interesse de outros clubes no Cria da Colina. Com relação ao Coutinho, o Coutinho é lógico que ele vai ser cobiçado por outros clubes. A gente está falando de um jogador muito acima da média. Mas um ponto muito positivo é que o Coutinho quer jogar no Vasco. O desejo do Coutinho é jogar no Vasco. É a primeira opção dele, a segunda, a terceira. E nós, vascaínos, queremos muito o Coutinho no Vasco. Eu particularmente tenho um carinho muito especial pelo Coutinho e por toda a família dele. Já fizemos a proposta para o Coutinho, está sendo avaliada, fazendo alguns ajustes com toda a gestão esportiva do Coutinho. O Coutinho está abrindo mão de muita coisa para vir para o Vasco. Eu estou fazendo um esforço absurdo para atender o Coutinho, para que a gente consiga chegar no final feliz. Então, assim, está tudo construindo, está andando muito bem. Aqui a gente fica muito ansioso para que isso chegue logo num final. E eu espero que o final seja um final feliz. A proposta foi entregue para a gestão do Coutinho, né? O Coutinho está avaliando. Obviamente, se tiver que fazer algum ajuste, a gente vai, dentro da nossa possibilidade, de fazer. O que não tem... O melhor que eu posso falar é o seguinte: as duas partes querem muito. O Coutinho quer muito e eu, representante dos vascaínos, quero muito. Eu vou fazer tudo para que o Coutinho venha para o Vasco. Bom, eu continuo afirmando aqui, tá? O Felipe Coutinho estreia pelo Vasco contra o Corinthians no Maracanã. Esse jogo está a princípio marcado para quinta-feira, dia 11 de julho, mas poderá ser adiado para o sábado ou domingo seguinte. Mas não vai fugir, será contra o Corinthians no Maracanã. A ideia é levar esse jogo para o estádio Jornalista Mário Filho. E o Payet? Como está a relação com o Payet? E a dívida com o Payet? O Payet vai permanecer no Vasco, mesmo com a chegada do Felipe Coutinho? Pedrinho fala a partir de agora. A minha relação com o Payet é ótima. Ótima. A dívida que o Payet tem é a de março. Não fui eu. Todos os compromissos que eu assumi, eles estão sendo honrados. O Payet só não fica se ele pedir para sair. Tá aí, portanto, a permanência do Payet só depende do Payet, a relação é ótima e eu estou contando que o Vasco terá no meio-campo Felipe Coutinho e Payet. São dois grandes jogadores, vão saber se encaixar no esquema do Vasco da Gama e o time vai subir muito de patamar, né? Tendo o Felipe Coutinho e também o Payet a partir do mês de julho. Bom, o jogo de hoje, às 8 da noite, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Existe um alerta amarelo na cidade, por conta dos ventos fortes, possibilidade de chuva forte também. Então, a princípio, teremos jogo, mas há um sinal de alerta, a programação do Vasco está para o jogo, mas está todo mundo atento na possibilidade desse jogo não acontecer hoje por conta do clima na cidade. Caso a partida não ocorra hoje, ela automaticamente será adiada para amanhã, no período da tarde. Mas vamos aguardar. A programação do Vasco é para a partida. Os dois principais jogadores do Vasco não estão relacionados, o Payet e o Verratti. Payet ainda se recuperando de um problema na coxa e o Verratti terá que cumprir suspensão automática devido ao terceiro cartão amarelo. O Praxedes também não viajou, problema na coxa, e o Rojas ficou no Rio, ainda seguindo o protocolo FIFA por conta de uma pancada na cabeça. A provável escalação do Vasco, Lucas Piton, que não enfrentou o Cruzeiro no último jogo, teve um problema durante o aquecimento, viajou, mas eu acredito que ele vai manter o Vitor Luiz, hein? A princípio, o Vasco não vai fugir dessa escalação aqui. Léo Jardim, o Paulo Henrique, Maicon, Léo e o Vitor Luiz, Zé Gabriel, JP Galdames, Rossi, Adson e o Cleiton. Deverá ser o substituto do Verratti. A questão lá na lateral esquerda, do Vitor Luiz ou do Lucas Piton. Normalmente o técnico mantém no time o titular. O Lucas Piton jogaria contra o Cruzeiro. Então o futebol que o Vitor Luiz mostrou não iria aparecer se não fosse o problema do Lucas Piton. Via de regra, o técnico mantém aquele jogador que a princípio iria para o jogo, o Lucas Piton. Mas eu não mexeria muito no time do Vasco. A equipe foi melhor contra o Cruzeiro. Eu acho que está na hora desse time se encaixar. Salve Vascaína, aí ficamos com um giro de notícia aí.
de todas as informações aí sobre o Vasco e sobre um atleta aí que tá para vir para o Vasco. E aí, minha família, o que é que vocês vão achar? Deixa aí no comentário aí, que esse comentário aí ajuda muita gente aí, tá por dentro de tudo aí sobre o Vasco. Então, ficaram aí com o jogador aí. Teve aquela partidinha aí, mas mais uma vez aí não deu para o Vasco. Você deixa no comentário aí se o erro tá nos jogadores ou no treinador. A escalação aí, vocês podem ver aí que a escalação foi boa, a escalação não foi ruim. E tudo aí que tá relevando aí sobre o Vasco aí. Então, inscreve no canal aí, já que você chegou agora, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para ter as notificações e compartilha com todo vascaíno para ficar por dentro de todas as informações aí. E aí, Álvaro Pacheco, será que vai acertar o Vasco? Que a gente estamos precisando muito que o Vasco se acerta aí e vem jogando igual para o adversário, até melhor, porque se o Vasco continuar assim, não vai dar. Então, ajuda nós aí, deixando aquele like aí, porque o YouTube está reconhecendo o nosso trabalho, e também se inscrevendo no canal aí. Valeu, minha família, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, um abração para todos e já a gente também vai vendo com mais uma informação aí sobre o Vasco. Tchau, tchau, até o próximo.